Em Django Livre, nenhum telespectador fica em dúvida sobre de que lado o diretor tá em relação ao racismo. No nosso contexto político, essa condenação só reforça a ideia de que está havendo uma censura e que agora nada mais pode ser dito e a liberdade de expressão acabou. Eu não acho que socialmente a prisão é a melhor resolução. Acho que seria muito mais interessante se um percentual de tudo que ele arrecada fosse destinado a instituições, Tá agudiando, né, meu irmão? Tá aí, tá agudiando aí. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Abner Saron. Se você não me conhece, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, confia que o vídeo vai ser bom. Nesse vídeo nós vamos falar sobre comediantes que estão contra a comédia, sobre a comédia em São Paulo. Para você aí que não conhece, você que é empresário inclusive, e quer saber um pouco mais de como funciona a comédia em São Paulo, é sobre isso que eu pretendo discorrer aqui nesse vídeo, para que você saiba exatamente como chegamos aqui, em uma lei que proíbe fazer piada, que proíbe a comédia, que proíbe a livre manifestação artística, que já vem proibindo opinião. E agora a manifestação artística, a liberdade de expressão, confundindo completamente a realidade com piadas. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu sou Abner Saron, um dos maiores imitadores do Brasil. É porque eu não puxo o saco dessa galera aí você não vai me ver aí em programas, em coisa e tal. Mas é isso também nós vamos falar aqui e você vai saber por que o maior imitador do Brasil, que sou eu, você nunca ouviu falar. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Não é de hoje que vem aparecendo na mídia, principalmente no mainstream, vários comediantes, com aspas, que na verdade não são comediantes, na verdade são pessoas que falam o que as outras querem escutar. E assim, a comédia, ela não cresce. Apesar de você ter vários influenciadores com milhões até de seguidores, curtidas, comentários, indo ao show desses comediantes, você não tem comédia crescendo. Você não tem o cenário da comédia crescendo. Você tem famosos que se dizem comediantes ganhando público. Por que isso? Vamos começar a entender esse fenômeno que várias pessoas hoje, o comportamento das pessoas hoje está tão polarizado e politizado, bitolado, que as pessoas hoje elas não vão para um show de comédia ver comédia. Elas vão para um show de comédia ver alguém famoso por falar aquilo que ela quer ouvir. Logo, essas pessoas que se dizem comediantes começam a verdade a achar que o que elas falam é verdade. E elas sabem que as pessoas que estão seguindo ela estão seguindo não porque ela é engraçada, não porque ela faz comédia, mas porque ela fala verdades. O que é o oposto da comédia? A comédia pode usar a verdade para gerar graça? Sim. A comédia, necessariamente, quando você faz uma piada, aquela piada é sobre uma verdade? Não. Geralmente, não. De vez em nunca. É. Então, uma piada, uma das características de uma piada, para você identificar quem é comediante e quem não é, comédia, ou melhor, uma piada e a comédia em si, são distorções cômicas. É você distorcer a realidade de tal forma, ou usar a realidade de forma tão distorcida, que gere uma risada, que gere em nós uma risada pelo absurdo, pela distorção. E, no caso do Léo Lins, como é humor negro, gera uma distorção de ele colocar o errado como certo, ou como algo normal, algo comum. E é tão absurdo as coisas que ele fala, é tão transgressora, que gera riso. Que em nós, no ser humano, gera um gatilho do riso, do proibido, do absurdo. Ninguém vai sair por aí tendo preconceito com alguém, ou sei lá, com uma arma fazendo besteira por aí, porque ouviu uma piada. O cara, se ele fizer isso, é porque ele é maluco. E você não pode julgar todo um gênero, toda uma piada, um jogo, você não pode julgar um filme, porque levou pessoas que são loucas a fazer loucura. O louco ele tem que ser julgado pela loucura dele, e não pelo que ele se baseou para ser louco. Isso aí já é outra história. Principalmente quando o assunto é piada, que é algo completamente distorcido.
É uma distorção cômica. Então você já entendeu aqui, já entendemos aqui, podemos chegar aqui à seguinte conclusão. Hoje em dia, na comédia, no Brasil, existem mais pessoas seguindo pseudo-comediantes que não sabem nem o que é comédia e que acreditam que o que você está falando no palco ali é punível por serem verdades, por serem preconceitos reais. Ele está cometendo racismo. Eu não posso falar o nome aqui, mas você sabe o que é. Ele realmente é um nazista. Porque ele fez uma piada disso, uma piada de humor negro com isso, com judeus, com... Então, essas pessoas, como elas usam a desculpa de serem comediantes para militarem em causa própria, elas acreditam que todos aqueles, você aí que assiste o show deles, vai seguir por militância, não por piada, não porque ela te faz rir, mas porque o que ela tá falando é o que você quer ouvir. E aí como que entra os comedy clubs no Brasil, como que entram os outros comediantes que não pensam assim nessa situação que o Brasil se encontra? Agora você vai saber, meu amigo. É o único que eu tô conseguindo imitar agora, porque tá ruim Eu vou explicar pra você como funciona um pouco a comédia em São Paulo. São Paulo é o polo da publicidade, do humor, da comédia, do mainstream. Enfim, pra você crescer nessa área, você tem que estar aqui. Esse é o lugar certo. Em São Paulo, como funcionam os comedies? Hoje em dia, os comedy clubs em São Paulo, eles se preocupam muito mais em vender pauta para comediante do que vender comédia. Uma das características de algo crescer, de algo se tornar grande, conciso, é o público. Mas mais do que o público seguir um comediante ou um influenciador, é o público seguir a comédia. É o público gostar do formato comédia, do formato stand-up. E você pode observar aí, pode ver aí na internet, o que está rolando é que você vê várias pessoas seguindo influenciadores, que na maioria das vezes nem são comediantes, mas que falam o que eles querem ouvir. Logo, quando tem um show de comédia, se não tiverem famosos, não dá público. Em São Paulo é assim, não dá público. Um cenário forte de comédia, para ele existir, para a comédia existir e as pessoas inclusive saberem diferenciar o que é um influenciador que se diz comediante e o que é um comediante, para as pessoas saberem discernir o que é uma pessoa que fala o que você quer ouvir e o que é um cara que faz piadas, que faz comédia, para as pessoas entenderem o que é a comédia e consumirem a comédia, primeiro, deveriam existir marcas por trás de cada show de comédia. E não comediantes. Mas deveriam existir comedies vendendo publicidade nos shows para contratar comediantes. Para que o comediante... Porque, ó, veja bem. Mas veja bem. O comediante, ele precisa escrever piadas. Para ele escrever boas piadas, ele precisa do famoso chamado ócio criativo. Quem trabalha com criatividade sabe disso. Você precisa ter a mente esvaziada de todos os outros problemas que você tem que fazer ali para o show acontecer, para que você possa se concentrar em escrever piadas. Quando um comedy ele vende uma pauta e ele responsabiliza o comediante, os mecanismos que existem para fortalecer a comédia, que são marcas fortes por trás, são marcas grandes patrocinando shows de comédia em São Paulo. E não comediantes patrocinando shows de comédia em São Paulo. Era para existirem marcas vendidas, ou melhor, que comprassem do comedy publicidade, ou seja, o comedy deveria ter pessoas que vendessem publicidade para as marcas, para que o show do elenco tal, o show de comédia do sábado, um oferecimento do Santander, um exemplo. Show de elenco, show de comédia, stand-up, domingo, venha com a sua família. Um oferecimento do, McDonald's. Enfim, deveriam existir marcas grandes e fortes por trás dos comedy club, investindo nos shows, para que esse comedy pudesse pagar
os cachês dos comediantes, investir em publicidade, o comedy investir em publicidade, e assim a comédia acontecer, crescer e ser comercialmente viável. Nos Estados Unidos existe uma coisa chamada cultura e liberdade de expressão, onde as pessoas já sabem, e ninguém, o próprio americano sabe que é um absurdo uma pessoa ser punida, seja lá qual for a punição, por fala, por opinião ou por piada, que é pior ainda. Então no Brasil acontece isso, está acontecendo isso, muito por conta desse amadorismo e com a falta de comprometimento dos comediantes também com a comédia, porque como é que o cara se diz, mesmo que ele não faça piada, ele seja ruim, como é que ele se diz comediante e ele não sabe o que é comédia? Ele acha que um colega dele deve ser punido porque falou uma coisa absurda, sendo que o absurdo faz parte da comédia. Então como é que o cara não sabe nem o que é comédia e se diz comediante? Como é que o cara acha ruim a pessoa ter liberdade de expressão se falar o que ele não gosta? Porque ele está acostumado a ter público por falar o que aquelas pessoas querem ouvir. Isso não é comédia, amigão. Isso não é comédia. Então, qual a conclusão que nós chegamos aqui? Enquanto os comedies do Brasil não venderem comédia, enquanto os produtores no Brasil não pegarem como no sertanejo, pegar um cara que ele acha que, esse cara aqui ele tem futuro. O que eu vou fazer? Vou pegar e vou impulsionar, vou investir, vou trabalhar esse artista. Não. Sabe como é que funciona na comédia? Esse cara tá bombando, vou pegar ele pra vender show. Esse cara tá ganhando dinheiro com comédia, vou pegar ele pra vender show. Ninguém pega, não existe no Brasil olheiros que peguem talentos de verdade para investir na carreira e trabalhar o artista. Inclusive para você que é empresário aí, é uma grande oportunidade. É um setor carente, amador, que se aparecer pessoas profissionais para fazer isso, você vai ganhar muito dinheiro, vai se destacar. Então não existe isso na comédia, é algo totalmente amador, é cada um por si, é tempos de Muricy, mas sabe quem que pega o artista quando ele vê que tem um potencial naquilo que ele quer transmitir e não na comédia? É a Netflix, é todo o movimento de esquerda no mainstream. Tem gente que não sabe nem fazer piada, que tem especial na Netflix, ou está em especial na Netflix, porque fala o que a Netflix quer que falem, porque fala o que determinado grupo ideológico quer que falem. Já do outro lado, que é a favor da liberdade, que faz piada, não tem ninguém grande, empresários inclusive grandes, que são dessa vertente ideológica de liberdade de expressão, de não ao socialismo, não a regimes totalitários, autoritários. Empresários grandes, inclusive, não investem em artistas assim, enquanto do outro lado, empresários grandes investem em artistas que nem são bons, mas falam o que eles querem ouvir. Então tá na hora de todo mundo aí acordar pra realidade, meu irmão, porque o negócio vai pegar. E depois na prisão não vai ter o que você falar. Essa pequiaia. Tá na hora da comédia acordar e entender que quem não cresce derrete. E que fortalecer um amigo, fortalecer um comediante, ou o que você acha que é comediante, e não fortalecer a comédia, e não vender a comédia, vai bater no seu bumbum. Pode ter certeza. Deixa aí nos comentários o que você acha. Eu falei demais, o vídeo já tá grande. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.